Olá! O 11 de setembro trouxe à PUC grandes pensadores brasileiros que analisaram as consequências da tragédia. A discussão rejeitou as visões simplistas da luta do que chamamos de defensor da civilização ocidental contra o grande Satã. Os assessores econômicos dos candidatos à presidência participaram de um encontro promovido por professores e alunos da Faculdade de Economia e Administração. O Universidade Aberta está no ar. O Jornal Laboratório da Faculdade de Jornalismo da PUC, o Contraponto, recebeu o prêmio de melhor jornal brasileiro do gênero na 9ª edição do ExpoCon. A Intercom é um congresso de comunicação e todas as escolas de comunicação participam, não só alunos da graduação, como pós-graduação, também trabalhos de professores. Então engloba muita gente que lida com comunicação no Brasil. E a ExpoCon é uma exposição desses trabalhos dentro da Intercom, que é o congresso. E ganhar o prêmio foi muito legal, porque o Contraponto não tem nenhum ano de vida, ele vai fazer um ano em outubro. E esse jornal laboratório, ele hoje completa o curso de jornalismo num aspecto que a gente tinha uma deficiência, que era não ter um jornal permanente no curso. É algo que o Departamento de Jornalismo já há algum tempo vinha reivindicando. Isso daí foi identificado pela comissão de especialistas do MEC quando visitou a universidade. Nós temos outros produtos laboratoriais, temos produtos no primeiro ano, no segundo, no terceiro, mas nós não tínhamos um jornal permanente que servisse de experiência. Eu acho que a PUC começou tardiamente o Jornal Laboratório, mas começou com chave de ouro, né? Isso que é importante, né? Nós já entramos num grau bastante sofisticado de produção do jornal e eu repito, inaugurando uma tradição democrática. A linha editorial é a análise da própria mídia. O objetivo é criar um método de trabalho que, ao mesmo tempo em que desenvolve o senso crítico dos alunos e os coloca em contato com a realidade da imprensa brasileira, elabora um jornal consistente e interessante. Do que o projeto contempla? Ele contempla, na medida que ele analisa a mídia, faz a crítica da mídia, em que ele estuda alternativas da produção jornalística, ao mesmo tempo você está treinando o aluno a fazer um acompanhamento do jornalismo brasileiro. Sem esquecer que no momento, ou naquele momento, sobretudo, já as revistas que faziam a crítica da mídia, os jornais, etc., não estavam cumprindo o seu papel. Então, a gente vê o caso da revista Imprensa, ela não faz mais isso. A gente tem essa oportunidade de estudar mais uma vez aquilo que a gente já estuda e produzir em cima disso. Eu acho que isso é fantástico. Muitas vezes a gente já debateu sobre a linha editorial do jornal. Muitos dos alunos, principalmente os que vão chegando na PUC, falam: vamos mudar a linha editorial para a gente poder escrever sobre qualquer coisa. Não, a gente pode escrever sobre qualquer coisa, só que dando enfoque na mídia e estudando mais uma vez a comunicação. Quem tem que fazer a crítica da mídia, acaba sendo a própria mídia, é muito complicado para ela, que no final é uma autocrítica. E é muito difícil você criticar o que você mesmo faz. E a gente, como estudante, a gente tem uma visão privilegiada, porque nós estamos estudando, a gente ainda está em formação, a gente não está dentro do que é a mídia ainda. Então, no jornal laboratório de uma universidade, a gente pode, com o nosso olhar, por mais simples que ele seja, por mais novos que nós sejamos, a gente pode perceber coisas que eles mesmos não percebem. Por um outro lado, em relação a quem recebe, assim, eu acho que em relação a quem tem contatos, acho que a gente acaba escrevendo mesmo pra gente mesmo. Eu acho que isso eu encaro como um problema, ser uma coisa um tanto autista, entendeu? De ser você escrever para você mesmo, uma coisa que fica meio restrita, assim. Mas eu acho que é um problema, mas eu acho que na soma das duas, eu acho que
o resultado acho que é positivo, assim, porque pela, sei lá, a função que a gente desempenha, acho que é legal, mas eu acho que tem esse porém que acho que tem que ser pensado também. A mídia é, evidentemente, a coisa mais politicamente importante no mundo contemporâneo. Quer dizer, todo mundo sabe que aquilo que não sai na mídia simplesmente não acontece politicamente. Então, os candidatos falam no horário nobre, as coisas acontecem no horário nobre, etc. e tal. E precisava ter uma crítica sistemática da mídia, principalmente do ponto de vista de um curso de jornalismo. Então, esse tema é um tema que atualiza o problema do mercado para onde essas pessoas vão depois de se formar. Quer dizer, o estudante, depois de se formar, ele vai fazer parte desse mecanismo da mídia. E é importante que ele tenha um veículo que proporcione uma reflexão permanente sobre isso. Hoje, nós já estamos pensando em profissionalizar o jornal, na medida em que ele já é lido pelas outras universidades, essa coisa toda. Então, por que não tentar profissionalizar? Sugeri isso e parece que a ideia não foi bem aceita. Então, qual é a jogada? Nós temos que vender o contraponto nas bancas, assinaturas, anúncios, etc., para poder, inclusive, contratar as pessoas por um período X. Os assessores econômicos dos candidatos à presidência da República estiveram reunidos no Tuca. O debate foi organizado por professores da FEA e pelos alunos do Centro Acadêmico Leão 13. Os assessores falaram sobre a fragilidade externa, as relações com o FMI e bancos internacionais e também sobre a crise do emprego. Aproveitaram para tirar as dúvidas dos alunos da universidade. A coisa essencial é a retomada do crescimento econômico, a retomada do desenvolvimento. Esse é o ponto central da política de emprego do Zé Serra, aumentar as oportunidades de emprego através da retomada do crescimento, com ênfase naqueles setores mais intensivos em mão de obra, que é o agronegócio, a agricultura familiar, a agricultura irrigada, a construção civil, o turismo, a saúde, a educação. Nós teremos que adotar também políticas específicas, políticas de emprego específicas, estimulando setores que sejam grandes geradores de emprego. Um exemplo disso é o setor de construção civil, baseado num plano de moradia popular, um plano ambicioso, dado que esse setor é um grande gerador de emprego. A nossa proposta de geração de emprego, além das propostas emergenciais, como, por exemplo, construção de 300 mil casas populares por ano, é uma profunda reversão do atual modelo econômico, substituindo a dependência externa pela geração interna de capitais de longo prazo e baratos que irão financiar um novo modelo de desenvolvimento para o país, que vai poder crescer a taxas de 5% ao ano e, com isso, gerar milhões de empregos por ano, que é o que o país e a sociedade necessita, com estabilidade. É uma bandeira mais tradicional dos trabalhadores, que é a redução da jornada de trabalho sem redução de salário. Nós achamos que é preciso trabalhar menos para trabalharem todos e as pessoas terem mais tempo de lazer, tempo de convivência com a família, para a cultura, para a educação. A segunda proposta tem a ver com o problema da reforma agrária. Nós achamos fundamental realizar uma ampla reforma agrária no país para distribuir a terra, hoje, que não está sendo utilizada para a produção de alimentos para os trabalhadores sem terra, gerando emprego e, ao mesmo tempo, mais alimentos a preço baixo para a população brasileira. E a terceira proposta está vinculada ao desenvolvimento de um grande plano de obras que construa escolas, hospitais, moradias populares, sistemas de saneamento, obras de infraestrutura que o país precisa. Esse problema tem que ser atacado de diversas formas. A primeira forma é você conseguir um crescimento econômico, não é, que gere uma massa de empregos compatível com a demanda. Isso significa um crescimento da ordem de 4,5% a 5% do PIB por ano. Dessa maneira, nós estaremos gerando cerca de 1,5 milhão, 1,6 milhões novos empregos, que é exatamente a quantidade de jovens que entram a cada ano no mercado de trabalho. Formação de poupança e o déficit em conta corrente, a tal da vulnerabilidade externa, é a forma do país absorver a poupança externa. O problema da utilização do espaço e as atuais características do movimento operário europeu foram temas de palestras na PUC. Confira. A apropriação do espaço para a produção de alimentos foi o tema de uma palestra realizada na PUC. Foram discutidos os prejuízos gerados para os seres humanos pela má utilização da terra ao longo da história. O estresse que isso causa e mesmo hormônios que estão nos sistemas hoje que acabam afetando a própria
reprodução humana, né? Isso afeta bastante hoje. O professor afirmou que uma das soluções para o problema seria o homem repensar a utilização do espaço. Se você não repensar a forma de ocupar esse espaço, de utilizar a tecnologia, não tem como você voltar. Então é uma conscientização das pessoas. E é onde a psicologia ambiental nos tem auxiliado bastante essa troca de informação, é justamente para tentar a gente perceber qual é a percepção que o indivíduo tem, que a população tem, para a gente passar da melhor forma essa informação e a conscientização para ele desses problemas ambientais. A PUC foi sede da reunião da Regional Sudeste do Fórum de Assessorias de Universidades Brasileiras para Assuntos Internacionais. O fórum existe desde 1988 e reúne 114 institutos de ensino superior do país. Esse fórum tem uma característica muito especial porque ele reúne os gestores da cooperação internacional nessas universidades. É um espaço de troca, é um espaço de aprimoramento, é um espaço de capacitação, porque cada vez mais a gente precisa internacionalizar as nossas instituições de ensino superior e, sobretudo, dotá-las de uma estrutura profissional que apoie o desenvolvimento dessas atividades. Nós temos 3 pontos principais na pauta. Primeiro, estamos apresentando o site do FAUBAI, que está em processo de criação. Segundo ponto, é o estatuto, uma reforma do estatuto do FAUBAI. E o terceiro é uma missão que está sendo organizada para o mês de outubro, uma visita aos Estados Unidos, com o patrocínio da Embaixada dos Estados Unidos, em que nós vamos primeiro para Washington, para o Departamento de Educação e, posteriormente, a Universidade de Carolina do Norte e a Universidade de Texas, em Austin. O Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Movimentos Sociais e o Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da PUC de São Paulo realizaram a palestra Movimento Operário Europeu Contemporâneo, com José Pont Vidal, da Universidade Autônoma de Barcelona. Están buscando, hay un poco un cuestionamiento del modelo sindical tradicional, se están buscando nuevas formas de organización, pues creemos, el equipo que hemos investigado, que el paradigma tradicional de sindicato está algo caduco, al menos en España y en Europa. O Tucarena ficou lotado para uma palestra que discutiu drogas e cidadania. Os convidados falaram sobre aspectos econômicos, políticos e morais do uso e do comércio de entorpecentes. Sempre preocupada em manter a tradição de universidade democrática, a PUC de São Paulo chamou alunos, professores e interessados para discutir o tema das drogas e da cidadania. Este evento surgiu no Fórum Qualificado de Drogas, que hoje está na sua 4ª reunião e que é um espaço formado por professores, funcionários e alunos da PUC São Paulo para discutir a questão das drogas como um fenômeno multifacetado, enfim, em todos os seus aspectos. O debate contou com a presença de Eugênio Butti, José Arbex Júnior e da apresentadora Soninha. O mais fácil é começar não mentindo, né? Não fazendo a encenação que normalmente a gente faz. Se reúne uma mesa para discutir drogas como se ninguém nunca tivesse experimentado nada, não usasse, não conhece ninguém que usa, como se a gente estivesse falando de um universo paralelo, assim, sabe? O mundo das pessoas que usam drogas. O problema é que eu acho que existe uma relação mal conhecida entre o apelo que os meios de comunicação representam para o público em geral e a ideia do consumo e do gozo que fazem parte desse apelo. Então, provavelmente, nessa relação existe também uma vocação da civilização na qual nós estamos de levar tudo para uma espécie de overdose. Uma overdose de guerra e uma overdose de prazer. A questão das drogas é uma questão que diz respeito à política internacional. É um comércio que fatura 500 bilhões de dólares por ano, isso é mais do que o PIB brasileiro, e que, portanto, afeta os interesses das grandes corporações financeiras transnacionais, dos bancos, das bolsas de valores, etc. e tal. E que, portanto, propõe um tipo de comércio que é um comércio que não é neutro, nem desinteressado, quer dizer, é um comércio que interessa ao grande capital financeiro. Mesmo que você ache que você não faz mal a ninguém com as substâncias que você consome, lícitas ou ilícitas,
tudo que você faz tem uma influência no ambiente à tua volta, né? Eu acho que tem que legalizar para tornar transparente quem é que está lucrando com isso, que são os grandes bancos, etc e tal. E, ao mesmo tempo, eu quero que a droga pague imposto, para com o dinheiro do imposto fazer campanha contra o uso de droga. O Programa Institucional de Prevenção e Redução de Danos Associados ao Uso de Drogas da PUC de São Paulo é uma iniciativa da Vice-Reitoria Comunitária. Para informações, ligue 3670-8443. Semana passada foi divulgada uma pesquisa com alunos da PUC sobre consumo de drogas. O resultado faz parte de um projeto de pesquisa de uma professora da Faculdade de Psicologia. Durante os meses de abril e maio deste ano, essa professora aplicou um questionário sobre consumo de drogas aos alunos da Faculdade de Psicologia da PUC. O levantamento faz parte do projeto de pesquisa Drogas e Estilo de Vida. O objetivo é mapear o consumo de drogas dos estudantes da universidade e os problemas associados ao consumo. O fato de você ter o conhecimento, ter a informação, não significa obrigatoriamente que isso vai mudar o comportamento, principalmente no jovem, porque ele sempre acha que com ele não vai acontecer, que ele está no controle e ele não tem problema. Pode acontecer com outras pessoas, ele joga para longe dele, mas não traz para ele mesmo. Os resultados foram semelhantes ao consumo de drogas na sociedade brasileira. Em primeiro lugar, apareceu o álcool, com 88% de uso, seguido por tabaco, com 42%. Em terceiro, ficou a maconha, com 17%, e em quarto lugar, os inalantes, com 12,5%. A professora também pôde perceber que ainda há um constrangimento dos jovens quando o assunto é drogas. Quando a gente fala de álcool, ninguém tem problema nenhum de falar. Aliás, ninguém acha nem que álcool é droga. Mas para falar de outras drogas, como são drogas ilícitas, então fica sempre aquele receio e a sociedade tem uma postura bem moralista em relação a essas drogas. E é daí que vem esse receio de estar se expondo, né, numa situação, num assunto que é condenado moralmente pela sociedade e até legalmente. O psicólogo inglês Andrew Samuels foi recebido pelos alunos e professores do Departamento de Psicologia da PUC. Ele falou sobre o seu novo livro, Política no Divã. Um dos mais conceituados psicoterapeutas do mundo, o inglês Andrew Samuels, esteve no Brasil para a divulgação do seu último livro, Política no Divã. Além de terapeuta, Samuels é assessor do Partido Trabalhista na Inglaterra. Ele acredita que os psicoterapeutas têm ideias que podem ajudar a entender e resolver a bagunça que é a política em muitos países. O livro mostra como o pensamento dos terapeutas poderia ser útil no mundo moderno. É importantíssima a obra do Dr. Andrew Samuels porque ele traz uma visão nova sobre a psicologia da política, que é um assunto muito pouco estudado entre nós. E na época pré-eleitoral, como nós estamos vendo agora, nada mais oportuno do que fazer uma análise, por exemplo, do que leva as pessoas a votarem num determinado candidato. Uma série de mesas redondas marcou o 11 de setembro na PUC. Os debatedores abordaram de que forma o mundo está sendo redesenhado, fugindo das visões simplistas da luta do defensor da civilização ocidental contra o grande Satã. Eu acho uma glória que a PUC esteja realizando esse evento. Primeiro, porque é um momento importante da vida universitária. Universidade quer dizer universalidade, quer dizer humanidade. E esse evento é uma expressão notável de como a PUC está ligada aos problemas do mundo contemporâneo. PUC estava lotado. O ciclo de debates 11 de setembro de 2002, O que mudou, atraiu a atenção de diversos alunos e professores. O evento analisou o fenômeno norte-americano sob o ponto de vista político, militar, econômico e midiático. O evento é importante, primeiro, porque quando você olha na mídia, nesse 11 de setembro, tudo que passa são as torres, elas são lamentavelmente fotogênicas, né? Enfim, o evento é fotogênico. E as pessoas discutem o que é 11 de setembro, quanta gente morreu, coisa do gênero. E não é por aí a coisa. Este ato que está sendo realizado agora na PUC, em termos de um debate sobre o 11 de setembro, é uma espécie de despertar de novas gerações
sobre problemas do mundo contemporâneo e comprometimento dessas novas gerações com a democracia. Mas não a democracia de que fala a ideologia das elites norte-americanas, a democracia que cada nação, cada povo pode construir segundo as suas condições. Outra parte que é interessante para nós como universidade é o seguinte: nós somos uma universidade, nós não vamos entrar no tipo eixo do bem, eixo do mal, né? Gritar contra, gritar a favor. Nós não somos crianças, nós temos uma missão científica, e a missão científica é explicar. Do meu ponto de vista, esse é o início de um processo do fim do império, de um fim de império. Quer dizer, a gente não pode esquecer, por exemplo, isso não significa que vai acabar amanhã. O Império Romano demorou quase 500 anos para terminar, não é? Mas é o mesmo tipo de argumento que tem caracterizado o fim dos impérios ao longo da história. Quer dizer, encerrada a sua capacidade de expansão econômica, de domínio pela ideia, de domínio pela cultura, estabelecido tudo isso, resta a força. E a força, ela impõe, mas desgasta e acaba se transformando num fator de derrocado. As diversas áreas das relações internacionais foram discutidas por especialistas. Debateu-se sobre geopolítica, sociologia, questões ambientais e política financeira. Os Estados Unidos geralmente foram uma potência isolacionista. Só a Segunda Guerra Mundial mudou a posição norte-americana, a partir da qual se estruturou uma doutrina chamada doutrina de contenção. E aí eles passaram a ser expansionistas e tal. A administração Bush tinha o perfil isolacionista na velha tradição republicana norte-americana, né? O 11 de setembro mudou isso, no sentido de que, pretensamente, para se defenderem, eles têm que avançar em cima dos outros países. E a ALCA aí colocou-se dentro dessa nova política externa norte-americana. E o que é que trincou, não é? É preciso olhar os números para entender o que é que trincou. Não é? Foi vendido para o americano médio que era um bom negócio investir em ações, e ele fez isso. Se a gente olhar, por exemplo, os números, em 1987, apenas 25% dos americanos, ou seja, um quarto dos americanos, né, 1 em cada 4, eles tinham ações. Em 2002, 60% dos americanos tinham ações. Veja bem o que aconteceu. A maioria dessas ações foram compradas entre 1997 e 2000, mais da metade delas. Na prática, significa o quê? Que as pessoas compraram ações quando elas estavam no alto, lá em cima, com o preço lá em cima. Hoje, essas ações despencaram de preço. Esse patrimônio das pessoas que elas investiram dinheiro, hoje vale menos. É evidente que as pessoas olharam para isso e, ao contrário de terem comprado a ilusão e verem a ilusão realizada de que o patrimônio crescia, o que elas viram é que o patrimônio regrediu. No campo do meio ambiente, não dá para dizer que os Estados Unidos está fazendo algo muito diferente do que, por exemplo, está fazendo a Venezuela ou todos os países árabes. A gente acabou de ver em África do Sul. Por que não saiu a proposta brasileira de reduzir, de garantir que pelo menos 10% da energia dentro de algum tempo fosse de fontes renováveis? Houve uma frente entre os Estados Unidos, os países árabes inteiros, e é gozado, a gente olha aí e veja o cinismo da política. Quer dizer, tem maiores inimigos no momento do que Estados Unidos e Venezuela? Ou os Estados Unidos e países árabes, na política normal, mas na política ambiental estavam unidos. Um catador de lixo faz do seu objeto de trabalho a sua arte. A exposição Meu Lixo é Luxo exibe as criações de um artista autodidata. Eu acho incrível esse trabalho feito com lixo, né? Fantástico, olha, realmente o autor conseguiu com um material tão simples fazer uma coisa muito, muito interessante. Gostei muito. Fiquei meio de surpresa, assim, bonito, as obras são bonitas, são coloridas. Há 3 anos eu comecei a fazer esse trabalho de arte, né? Comecei a tirar essa sucata do lixo e transformar em obra de arte, eu acho, né? O baiano Adenício Ribeiro migrou para São Paulo, onde trabalhou anos como cozinheiro. O tempo passou e sua situação de vida na metrópole ficou complicada.
Adenício perdeu o emprego e foi morar numa ocupação. Não tendo saída, não podendo pagar aluguel, foi morar num movimento de moradia, numa chamada ocupação, que o governo insiste em dizer que é uma invasão. E aí, morando nessa ocupação, ele começou praticamente ele virou um carroceiro. E a partir dessa carroça, como um catador de papel, que começa essa realidade de começar a juntar materiais. Nessa juntação de vários materiais, ele acabou harmonizando um elemento no outro, como vocês acabaram percebendo nas imagens, e transformou nesse grande acervo, que é essas obras de arte, que é o lixo dele virando luxo. Eu acho que ele faz eu acho que ele mostra o que ele vive, sabe? Eu acho que não tem técnica, não tem teoria, é simplesmente a realidade dele, assim. Como que rolou o convite para você estar expondo aqui na PUC? Como que você conheceu o pessoal? A minha 3 colegas, ela foi fazer um trabalho numa ocupação que eu morava antes, num antigo hospital. Então ela que arrumou essa exposição aqui. Eu tô adorando, para mim está sendo bárbaro. Através de um trabalho no 3º ano de psicologia, numa matéria de psicologia institucional, a gente reuniu um grupo que quis entrar em contato, quis conhecer como funcionava um cortiço. No 4º ano da psicologia, a gente teve a possibilidade de fazer um trabalho no núcleo da psicologia do trabalho. Então a gente voltou para esse cortiço para tentar registrar a história da formação do movimento de moradia, por que as pessoas estavam lá, quais eram os objetivos. Fomos registrando de família em família a história de cada família, as dificuldades de cada família. E uma dessas famílias é o Adenício. Qual foi o objeto mais curioso assim, que você já encontrou no lixo? Um relógio de ouro. Esse você não expôs? Não, tá na Caixa Econômica empenhada. O Universidade Aberta fica por aqui. Mande críticas e sugestões pelo e-mail tvpuc@pucsp.br. A gente se vê na próxima semana. Até lá!